E aí galera, aqui é o Arthur com mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer mais um vídeo falando sobre a minha fanfic. E hoje eu vou fazer um resumaço, porque eu fiz um headcanon com a história do Malware, pelo menos do principal universo. Malware, pra quem não lembra ou não sabe, do universo de Ben 10, Malware é esse personagem aqui que tá no canto que eu tô mostrando. Editor bot é a imagem do Malware. E fazendo um breve resumo aqui do malware clássico do Omniverse, ele era um mecamorfo galvânico corrompido, ou pelo menos que tinha um problema de um tipo de erro de programação dos mecamorfos, que ao invés de melhorar a tecnologia e ele só aprimorar a tecnologia de uma forma que faça que nem os irmãos dele, que melhorar a tecnologia já é um resumo disso tudo, não precisa detalhar muito. Ele absorvia a tecnologia, tanto que o Ben de 11 anos fala que lá pro Azimuth, ele dando bronca no Azimuth, mais ou menos. Na verdade, ele resumindo toda a história que o Azimuth contou, que há muito tempo ele estava testando projetos da Helix Galvaniana, ou Hélice Galvaniana, que era uma máquina que poderia energizar para criar vida na lua de Galvan, no caso Galvan B. O que acabou criando os mecamorfos galvânicos, uma espécie é, bio, biotecnológica que podia aprimorar qualquer objeto desde que tenha mecanismos tecnológicos envolvidos nisso, o que me sugere bastante a básica pergunta de... Sim, eu sei que muitos aí nos comentários, e eu mesmo vou me autocorrigir, do porquê que o próprio Ultra T conseguiu aprimorar um equipamento de academia. No que é bem estranho, sendo que quase que 80 a 90%, mais ou menos ali nessas porcentagens, mas sendo mais impreciso, a maior parte dos equipamentos que o Ben ele aprimorou na série, não, eles eram tipo quase que todos tecnologia alienígena, ou até carros ou outros equipamentos com base maior em tecnologia automática, eu diria, e menos manual. Mas o foco não é o Ultra T e nem a espécie dele no momento. O foco é o malware. Aí, como vocês lembram no desenho, dava sempre algum problema, que aí o Ben resolvia com feedback, até que num momento bem... no fatídico dia onde ele perdeu o feedback, que ele tentou eu ia falar dar de frente com o malware, ele tentou bater de frente contra o malware, que ele ia atacar o Ben mais uma vez, ele ia perturbar o Ben mais uma vez. Ele, infelizmente, de alguma forma, perdeu o malware. Já não, malware não, é um feedback. O malware conseguiu arrancar o Ben de dentro da transformação. E, tipo, é bem estranho. Fora que isso criou várias teorias de que o feedback continha uma parte do DNA do Ben. Parte do DNA do Ben também foi sugado, por isso que ele estava bem mais sério nas outras séries e menos. E menos. Eu falo criança, mas tipo, menos moleque. Do que nas outras séries, fora o clássico e o Omniverse. E também deu uma baita história da primeira até a segunda temporada. E a gente vê o melhor. E a gente viu também a trajetória do melhor alien elétrico. Opinião dos fãs. Mas agora vamos para a versão da Terra 661 do malware. Aqui é basicamente quase a mesma história, só que só tem um único ponto.
não existe um portador do Omnitrix. Ou pelo menos não existiu ou não existe. Tanto no passado e no presente. Verbos passado e presente. Não existe, não existiu. Que ainda assim o malware queria a vingança do Azimuth porque ele não conseguiu o aprimoramento da Helix Galvaniana que ele queria. Ou seja, ele queria ser que nem os irmãos dele. E ele se vingou lá do Azimuth, como sempre por vários momentos, mas por conta dos guardas galvanianos, quase sempre ele conseguia. Mas no momento em que a gente chega no ponto onde era do Omniverse, que é apresentado lá o problema lá que a gente viu que o malware conseguiu é, ter o ponto dele, lá o aprimoramento dele. O Azimuth novamente insistiu que isso não ia acontecer e o Azimuth desse universo morreu por conta do malware, por causa do não é desespero, como que fala? Nossa, deu uma travada aqui, mas por conta da imprudência dele, porque ele quer muito rápido as coisas também, porque o próprio Azimuth fala no desenho que o problema dele é muito complicado. Tipo, eu imagino que nem o Azimuth sabe muito bem o porquê que o malware ficou corrompido e desnutrido. Falo desnutrido porque, cara, é bem na cara que o malware, tipo, parece um bicho desnutrido. Dá uma olhada aí na imagem dele aí que eu vou botar aí na tela. Da primeira forma dele, no caso. Parece um bicho esquelético, é bem isso, é um malware desnutrido. Olha o judiando do personagem. Aí, como sempre, isso é como acontece no Universe, ele consegue o aprimoramento, aí a gente chega em muito tempo depois que ele não conseguiu ficar igual os irmãos dele, mas ele conseguiu algo melhor, digamos assim, ou nas palavras de que ele diria, na filosofia muito estranha dele. É que ele consegue absorver tecnologia e utilizar a favor dele, ou seja, ele absorve tecnologia. Por isso que ele é dito como um vampiro tecnológico, como o próprio Ben fala no episódio. Não é o confronto. Ah, problema é Coidal, lembrei. E a gente vê lá no flashback lá, então aí é só uma citação aí rapidinha. Aí chegamos no ponto presente, só que 2 anos antes dos acontecimentos, na verdade, 2 anos antes dos acontecimentos atuais, que aí eu vou contando levemente a trajetória de algumas partes. Porém tá em ordem correta, então eu vou tentar ir organizando aos poucos, ou se não, vou deixar pra vocês meio que reorganizarem ou lerem a fanfic pra vocês entenderem aos poucos. O malware foi enfrentado milhões de vezes pelo meu personagem, então é bem capaz que ele enfrentou ele mais de uma vez, mas eu vou citar aqui os mais importantes. Na primeira vez que eu vou citar aqui, que foi uma das mais épicas, foi a primeira tem mais engasgada. Primeira vez que ele enfrentou o malware e quase deixou ele nocauteado por muito tempo foi na vez em que ele foi contratado pelas Dazzlings e que basicamente elas pediram pra uma delas pediu pra ajudar elas porque o malware tava dando problema pra elas, mas isso não passou de fachada pro malware conseguir absorver as habilidades dele de volta. E sim, na verdade eu até meio que. Não. Eu corrigi isso depois. Mas. Eu disse que era meio embaralhado. Aí basicamente ele deixou o malware no nocauteado.
Mas e vamos a milhões de anos não, né? A meses antes, mais ou menos, ou meses depois, que basicamente é o ponto onde no meio de um problema causado lá no planeta Feronômios, planeta do Pogrão. Eu inventei o nome do planeta. E em detalhe a parte que eu não falei, no meio de uma batalha, o meu personagem conseguiu fazer com que o Venom conseguisse copiar e ele conseguisse retirar os poderes ou habilidades únicas do malware de conseguir absorver tecnologia sem necessidade de. Eu falaria abdicar, mas tipo. Dele entrar na tecnologia, mas é o contrário, a tecnologia entra nele. Mas ele ainda tem isso, só que, tipo, não tão aprimorado quanto era depois do aprimoramento da Helix Galvaniana feita às pressas. E aí ocorre a batalha do feedback contra o malware, é claro, com a parada do meu personagem ser turbinado com os poderes mutantes e com os poderes do Venom, que são basicamente uma junção dos poderes do próprio simbionte com os poderes do Scourge das genótipos metamórficos, também conhecidos como biogosmas. Que eu vou tentar caçar uma imagem para deixar aí na tela para vocês lembrarem. Se não, eu deixo aí para vocês lembrarem e pesquisarem. Mas aí ocorre que nem o confronto parte 1 e 2. Basicamente ele enfrenta o malware, claro que ele não estava na forma gigantesca dele, mas ele enfrenta malware basicamente. Feronomius está livre do malware por um bom tempo. E e aí ele fica petrificado, que nem no desenho. Porque, não sei se vocês lembram, o Ben, ele jogou uma rajada de eletricidade no malware que fritou ele. Falo fritar porque é um termo que eu utilizo. Deixou ele petrificado, ou paralisado em pedra, por muito tempo, até que o Vilgax conseguiu meio que reconstituir o corpo dele e transformar isso num traje. E novamente o Vilgax perde e também é congelado em pedra e volta para o espaço. Assim terminando toda a mini saga do malware no desenho. Já que o malware desse universo ele fez parte dos 8 negativos, que é basicamente uma referência ao Sexteto Sinistro e aos 10 negativos, que é tanto do Homem-Aranha quanto do Ben 10. Que os 10 negativos eram formados pelo Sublímino, a Encantriz, o Rei Eterno, o Clancy. Não vou contar todos, mas esses são só os que eu lembro de cabeça. O Clancy, o Doutor Animal. Eu travei, porque eu não lembro muito deles. Mas eles eram formados por esses caras e mais uns outros 5. Ah, lembrei, os Psicolocos. Não, acho que o Dr. Victor não tava, mas. Esses são só os que eu lembro de cabeça. Psicolocos, pra quem não lembra, era aqueles doidos lá do circo que eram o Polegares, a Mortrança, o Ácido. Não, eram só esses três mesmo. E o Zomboso, claro, que era o chefe deles. E não, caso alguém pergunte pra quem não assistiu Ben 10, o Zomboso não tava nos 10 negativos. Acho que seria bem a cara dele tá nesses negócios dos 10 negativos, mas acho que ele prefere trabalhar sozinho. Mas aí depois ele foi detido e é o fim da história. Mas aí acho que é isso. Então deixa o like, inscreva-se e compartilhe o vídeo.